Ok, pessoal, vamos continuar então com nossas aulas sobre PCP. Essa será a nossa segunda aula. Iniciaremos essa aula falando sobre os planejamentos e requisitos de material. CRP, Planejamento de Requisitos de Capacidade. O que é isso? Não é? É uma técnica para determinar qual a quantidade de pessoal, não é, de recursos humanos e a capacidade de equipamentos são necessários para atender os objetivos de produção incorporados no programa mestre de produção e o plano de requisitos de material. Ou seja, quando nós utilizamos lá o MRP, por exemplo, para calcular todo o material que precisamos, né? Matérias-primas, materiais auxiliares, todos os itens de consumo que estão ali dentro da folha de processo, né? Que é onde o MRP busca as informações para fazer uma explosão de materiais, uma explosão de quantidades, não é? Quantidades que eu tenho no estoque, quantidades que eu preciso e quantidades que eu tenho que comprar. E quais as datas que eu vou comprar, não é? Quando falamos aí já de MRP2, nós estamos também adicionando à explosão de materiais a melhor data, a data do plano mestre de produção. Quando eu faço um plano mestre de produção, eu já estipulo a carga máquina, quando e quanto, né, de material eu irei produzir em cada máquina durante o período, né, pode ser uma semana, pode ser um dia, pode ser um mês, enfim. Eu faço a explosão de materiais no planejamento mensal e depois eu vou rodando o plano mestre, o MRP, semanalmente para fazer correções, não é isso? Esse é o ideal. E dentro disso nós temos lá um outro software trabalhando no seguinte: ele lê qual é a capacidade da mão de obra, ou seja, quantas máquinas eu vou usar, qual é o tempo de produção dessas máquinas, daqueles produtos. Para quê? Para calcular o tempo de início, meio e fim de produção e início do próximo material, que é quando eu já terei que ter matérias-primas adequadas. Além disso, ele vai calcular a quantidade de mão de obra envolvida, não é? Por exemplo, se for um processo não mecanizado, se for um processo de montagem, por exemplo, né? Você vai calcular a quantidade de mão de obra que você precisa para as montagens todas de todos os itens, conforme você descreveu essas atividades também na folha de processo. Então aqui você tem dois sistemas trabalhando, um de olho em quantidades de material e outro de olho em capacidade de fábrica, de máquina, de pessoas. Com isso você otimizará os cálculos e vai formar um grande plano mestre de produção, que vai conter todas essas informações, não é? Um plano mestre de produção você realiza no início do mês ou no início do período, para aquele período que você pretende planejar, e depois você vai fazendo algumas rodadas semanais, conforme já dissemos, para programação, não é? Para melhorar a disposição dos recursos, não é isso? Se planejar é prever as metas, é distribuir, é organizar as metas. Ou a programação, você organiza os recursos, você verifica a disposição, a disponibilidade dos recursos, não é? Por exemplo, nesse período pode ocorrer uma quebra de uma máquina. Então, na programação, você faz esses desvios do plano mestre. Para onde esses materiais devem ir, né? Qual o tempo, qual a nova programação daquelas outras máquinas que vão absorver aqueles trabalhos, não é? Com isso eu mudo todas as datas de aquisição de materiais, eu posso mandar tudo isso
para suprimentos, todas essas alterações de datas, para que eles realizem isso junto aos fornecedores, mantendo assim o meu fluxo de caixa em ordem lá no financeiro, não é? O material vai chegar somente no momento que ele será utilizado, e com isso o pagamento desse material também só vai ser dentro daquele prazo negociado lá em suprimentos, depois que o material chegar, não é isso? É bastante complexo isso, mas são softwares poderosos que trabalham juntos. A criação e manutenção da infraestrutura de informação industrial, ela vai passar pelo cadastro de todos os materiais, a estrutura de informação industrial, não é? Dentro da folha de processos, estrutura do produto, toda a lista de materiais, né? Quando falamos de estrutura industrial, são os processos de fabricação, as máquinas, os equipamentos, os processos de montagem, de embalagem, enfim. Estrutura do produto, que é a própria lista de materiais, os saldos dos estoques que serão lidos dentro desse cálculo todo. Antes de fazer de emissão de ordem de compras, ele faz uma conta de líquido, né? Saldo líquido. Eu tenho tanto no estoque, vou precisar de tanto, eu só preciso comprar tanto. Todas as ordens em aberto, ou seja, se eu já tenho ordens de produção na fábrica, né? Se eu já tenho ordens lá trabalhando, ou seja, ele também leva em consideração. Se eu preciso tanto de produto acabado, antes de solicitar a produção daquilo, ele verifica quantas ordens de produção já estão em andamento e abate para abrir apenas as ordens de produção que faltarem, né, para cumprir aquela previsão, aquele planejamento. Rotinas de processo, quais são, né? Qual processo vem primeiro de qual é o tempo que cada um deles leva, a capacidade do centro de trabalho, qual é a capacidade daquela minha máquina, quantas peças ela faz, né? Num tempo, né? Quantas peças ela tem capacidade de produzir, enfim. Essa capacidade também tem que estar dentro do nosso software, entre outros detalhes, ok? Para que esses cálculos sejam realizados a contento e de forma eficiente, ok? Muito bom. Além disso, vamos falar um pouco aqui também, abordar aquilo que falamos sobre manutenção, não é? Aquela manutenção preditiva, aquela manutenção mandatória para equipamentos que você tem aí grandes riscos de acidente, ou equipamentos intermitentes que você não pode parar de jeito nenhum, porque se você parar esses equipamentos, você, né, ocorrer uma quebra, uma manutenção não planejada, né, não preventiva, não preditiva, ou seja, uma manutenção corretiva, se acontecer uma quebra fora de um período que a máquina deveria estar parada planejadamente, você terá grandes consequências no processo, na fábrica, enfim, grandes prejuízos. Isso é baseado em quê? Né? Na vibração, né? É a técnica dominante usada para a maioria dos programas de gerência de manutenção. Ou seja, eu vou calcular o ciclo de vida de todas as peças da máquina. Basicamente isso. E quando esse ciclo de vida estiver próximo, eu vou fazer as trocas dentro das minhas manutenções planejadas antes que ocorra a quebra, não é? É um exercício aqui de previsão de quebra, né? de possível quebra. Então, antes disso, eu já fiz a manutenção. Isso é um programa de manutenção preditiva. Isso também é desenvolvido em softwares que conterão todos os dados, né, do fabricante daquele material, mais os dados de manutenção realizadas, enfim, que mantenham essas datas, esses prazos, né, de troca de equipamentos, de peças, de uma forma organizada. A capacidade em monitorar todas as máquinas críticas, equipamentos e sistemas de uma planta industrial típica,
não pode se limitar a uma única técnica, não é isso? Não podemos parar, não podemos ter interrupções no processo produtivo, no processo logístico. A manutenção corretiva é aquela quando quebra, né? Quando a máquina quebra, a gente vai lá e conserta. Existem alguns casos que nós podemos deixar ao acaso, que se nós entendermos que a manutenção preventiva ela não, né, e a preditiva não se aplica, mas aí nós estaremos contando com a sorte. Isso não é prudente. A manutenção corretiva é uma técnica de gerência reativa, que espera a falha do equipamento, né, antes que seja tomada qualquer ação de manutenção. Também é o método mais caro de gerência de manutenção. Por incrível que pareça, você vai falar, não, deixa quebrar, quando quebrar eu conserto. Isso pode ser muito caro, por exemplo, se é um motor e esse motor tem pistão, né, tem cilindro, a hora que isso estourar, ele vai danificar uma série de outros itens da máquina. Ao passo que, se você fizesse uma manutenção preditiva junto com uma manutenção preventiva, você evitaria, você trocaria apenas o pistão, apenas o cilindro, e não teria problemas com outros itens que ainda teriam um ciclo de vida maior. Perfeito? Muito bem. Previsão para estoques. Voltamos aqui, então, a falar em previsões para estoques, não é? Todos aqueles itens que discutimos sobre manutenção, eles estarão dentro do sistema de CRP, ok? A previsão de estoque. Normalmente, a previsão dos estoques é fundamentada em acordo com a área de vendas, em muitos casos de logística, em específico a administração de estoques. Precisa prover os fornecedores de informações quanto às necessidades de materiais para atender a demanda, mesmo não tendo dados da área de vendas ou marketing. O que acontece com a previsão de vendas aqui? Em muitas fábricas, a área de logística, ela faz uma composição de números, utilizando estatística, utilizando tendências, utilizando informações da área de vendas, para formular um planejamento, às vezes anual, não é? Às vezes mensal apenas, para você conseguir pelo menos fornecer ao mercado, o fornecedor direto ali, ele ter uma ideia do que nós precisaremos, do que nós iremos consumir, mesmo que aquela ideia inicial de planejamento não esteja 100% correta. O ideal é que esteja, porém, se não estiver, ele tem uma flexibilidade dentro de um número, pelo menos estimado, não é isso? Então a logística, por muitas vezes, por não haver da área de vendas um trabalho, né, mais direcionado da área de administração de vendas, quando não há esse trabalho direcionado deles, a própria logística realiza um trabalho de previsão de vendas. A previsão das quantidades futuras é uma tarefa importantíssima no planejamento empresarial e esta deverá levar em consideração os fatores que afetarem o ambiente e que possam interferir no comportamento dos clientes. Aqui nós estamos analisando aquela característica não só quantitativa, mas qualitativa, para olhar para o mercado mesmo, né? Você tem que conhecer o mercado que você atua, qual é o comportamento daquele mercado, se existem sazonalidades, se existem demandas específicas, novos clientes, novos canais de distribuição, enfim, tudo isso afetará qualitativamente o nosso exercício de previsão de vendas, que pode não ser um exercício 100% correto, porém ele vai tentar se aproximar disso o máximo possível, ok? Para isso, vamos usar então informações quantitativas, né, sobre série de tempo, fazer associações, né, de tempos com tempos passados com tempos futuros. Isso é fazer uma associação, uma comparação.
todos os eventos, né, que ocorrem naquele período. Por exemplo, se é um produto de festa junina, né, existem lá os períodos que esse produto começam a ter os seus picos e depois os seus vales, não é? Depois que passar esse período de festas, enfim. Todos os eventos que possam ocorrer, né, no período numa série de tempo, aquilo que é influenciado por propagandas, né, campanhas publicitárias aí, que podem disparar um gatilho de necessidade de um produto ou aumentar a demanda de um produto, enfim. Se existem, né, informações que podem interferir aí, se existem campanhas publicitárias que podem interferir nas quantidades daquele item naquela série de tempo, né, futura. Evolução das vendas no tempo, né? Todo produto tem um ciclo de vida, não é? Esse ciclo de vida, ele passa pela maioridade, ele passa pela estabilização e ele entra em declínio. Então, a evolução das vendas no tempo, não só quando as vendas estiverem aumentando, mas também quando elas estiverem reduzindo, né? Que aquele item provavelmente ou será modificado, né, atualizado, ou será descontinuado. Então as vendas têm tendência não só de crescimento, como pode haver tendência de decréscimo também. Variações decorrentes de modismos, não é? Por algum motivo temos algum produto lá que viralizou, né, que caiu na rede, que caiu na moda, mas isso leva um tempo. Depois disso ele é copiado, ele cai em desuso, do mesmo jeito que entrou, né? Isso quando a gente fala de modismo, não é? Variações decorrentes de situações econômicas. Às vezes algum item nosso, o governo baixa o imposto ou aumenta o imposto. O que acontece? Você vai ter uma redução de consumo ou um aumento de consumo, né, uma possível alteração aí nas quantidades em função dessas situações econômicas. Um exemplo, podem existir outras situações econômicas que influenciem naquele aspecto, né? A falta de um produto no mercado que leva o seu produto ao consumo por ele ser algo similar, enfim, muita coisa. O crescimento populacional, se você tem itens de grande consumo, a população ela tem uma regra, né? Uma tendência quase que fixa ali de crescimento da população, né? Um crescimento às vezes até de ordem geométrica, né? Que você precisa acompanhar também, para aquela tendência de consumo, para ver se isso não vai alterar as suas quantidades, ok? Muito bom. Tudo isso dentro de previsão, não é? Previsão de vendas, previsão para estoques de materiais. Agora falaremos então sobre as informações qualitativas, aquelas de opinião e juízo, não é? Aquela que vem, né, dos agentes envolvidos, das pessoas envolvidas, comprometidas no processo de venda, de marketing, de logística, de mercado, enfim, tudo que possa trazer novas informações para a nossa previsão. Opinião dos gerentes, né, dos gerentes internos, dos gerentes comerciais, os vendedores, fundamentais, né, para qualquer tipo de previsão, mesmo que não seja feita. O ideal é que as prevendas elas venham da área comercial, ok? A administração de vendas atue junto aos vendedores, ao pessoal de atendimento ao cliente, para que formem números de acordo com a real necessidade do mercado, os reais objetivos da área de vendas. E que depois a área de logística apenas acrescente ali os números de estoque mínimo, né, os números técnicos de estocagem, de armazenagem, para que os números sejam o mais correto possível, perfeito? Opinião dos compradores, os compradores também têm que participar.
Porque de repente você está querendo fazer uma campanha de vendas em alguns itens, subir as quantidades ali de vendas, mas se eles não estiverem presentes, como é que nós saberemos se os fornecedores têm competência, têm flexibilidade para atender a nossa necessidade? Não saberemos. Pesquisas de mercado, em alguns casos, não é? Lançamentos de produtos, campanhas publicitárias, temos que medir o efeito disso tudo, que vai trazer aí informações qualitativas para que adicionemos aí um percentual de tendências nos nossos cálculos. É bom reforçar que por si só não são suficientes as informações quantitativas e qualitativas. Ainda será necessário também, né, a utilização de modelos matemáticos, ou seja, aquilo que acabamos de falar. Nós vamos ter aí todas as informações quantitativas baseadas em números, né, fazendo comparações com períodos passados. Nós vamos olhar, né, porque planejar é isso, é um olho no passado, informações do presente e o outro olho no futuro, não é? Então, para isso, nós vamos precisar dos modelos matemáticos para concluir os trabalhos de previsão. Muito bom. Vamos falar então aqui de alguns modelos, né? Alguns métodos utilizados para a previsão. Quanto à evolução de consumo constante, é aquela quando o volume consumido permanece constante. Eu tenho um uso daquele item constante no mercado, sem alterações significativas, como, por exemplo, as empresas que mantêm suas vendas estáveis, né, dentro do mercado, né, mesmo tendo concorrência, você tem ali uma fatia do mercado, por exemplo, de 30%, você vai continuar constante com aqueles 30% por um período de tempo longo, ou pelo menos pelo período de tempo que estamos previsionando ali, fazendo nossa previsão. Não é? Para isso, isso é um modelo, isso é uma situação. Né? Aí nós temos uma outra situação, que é a evolução de consumo sazonal. Não é? O volume de consumo passa por oscilações regulares, picos e vales, né? Dentro do período, né? Ou de um ano, sendo influenciado por fatores culturais, como festas, né? Como dissemos aí, festa junina, Natal, Dia dos Pais, enfim, Páscoa e outras coisas, e ambientais também, não é? No calor ou no frio, aquele produto pode vender mais ou menos, né? Com desvios de demandas superiores e inferiores a 30% dos valores médios, né? Caso de sorvetes, Natal, ovos de Páscoa, conforme falamos aí. Pode ser 30, pode ser até mais, tá? Nós estamos aqui dando uma média apenas, né? Um número para trabalharmos, ok? Pois muito bom. Aqui vamos abordar um pouco da evolução de consumo e tendência, né? O volume de consumo aumenta ou diminui drasticamente no decorrer de um período do ano, sendo influenciado por fatores culturais, ambientais, conjunturais, econômicos, acarretando desvios de demanda positiva ou negativa. Ou seja, aqui não estamos falando de sazonalidade, tá? A sazonalidade, ela faz parte daquela cadeia, né, do produto, daquele consumo do produto. Aqui nós estamos falando de tendências, aquilo que pode ocorrer dentro da ordem econômica, dentro da normalidade do mercado, que pode aumentar ou reduzir as vendas de determinado consumo, de determinado item, né? Porque nós estamos falando de tendências. Na prática, podemos visualizar combinações dos diversos modelos de evolução de demanda. Por que isso? Porque, na prática, cada produto tem um comportamento. Quando você está planejando lá a compra de 5.000 itens, por exemplo, não é? Vamos dizer que você tenha 5.000 itens de giro, de estoque de acabados. Isso vai gerar aí uma política diferente, né, para cada família de produto, às vezes até para cada produto,
Então, um vai ter uma tendência constante, o outro não, o outro tem uma evolução sazonal, o outro tem tendências de mercado, né, que tem que ter atenção. Então, cada produto tem a sua política, a sua previsão, ela tem que ser quase que individual, quase que personalizada, certo? Então, em decorrência das variáveis aí que influenciam as empresas num percentual maior pela qualidade da administração empresarial realizada, não é? Ou seja, todas as variáveis que você tem dentro do ambiente empresarial vão contribuir também para essas tendências, para essa administração, e a melhor maneira de fazer é fazer com que todos participem lá, conforme vimos. Área comercial, todas as áreas através de seus gerentes ou através de pessoas responsáveis, a área de suprimentos, todos devem se envolver nessa administração, ok? Muito bom. Vamos lá. Se conhecemos bem a evolução de demanda, ficará mais fácil elaborarmos a previsão de demanda, não é? Previsão futura. Podemos classificar a demanda, então, em itens de demanda independente. O que é isso? São aqueles itens que a demanda não depende da demanda de outro item. Ou seja, eu consumo o consumo dentro da minha produção, dentro da minha empresa, desse item, ele não está associado diretamente à produção de algum outro item, não é? Ele pode ser um consumo independente, ele pode ser um custo fixo, não é? Ele pode ser algo que eu tenha que ter independentemente de produzir ou não, enfim. Existe uma demanda de itens independente. E, ao contrário disso, a demanda dependente são aqueles que a demanda depende de outro item, não é? Por exemplo, o componente de um produto final, não é? O produto final é que vai me demandar qual a quantidade que eu preciso daquele item. Os itens de componente de montagem, né, são dentro da folha de processo, você sempre coloca esses itens como se fossem filhos, né, de um item que você acabou de dizer que você precisa e que vai precisar de vários outros itens para que ele seja formado, para que ele seja produzido, transformado, não é? É o caso da montagem de itens. Você tem um item, eu vou montar um farol de um carro, eu vou precisar de vários itens para montar esse carro. Isso é uma demanda dependente, ou seja, todos esses itens que fazem parte da cadeia daquele item, né? Da estrutura daquele item. Ok? Muito bom. Aqui nós já vamos começar a discutir sobre métodos, né? Método, por exemplo, nós vamos começar a falar sobre o método de previsão, onde eu utilizo o último período. Esse é tranquilo, né? É o mais simples, sem fundamento matemático. Utiliza como previsão para o próximo período o valor real do período anterior, tranquilaço. Eu pego lá o valor, né? Se eu tenho lá uma evolução constante de venda, eu vou planejar exatamente o valor que ocorreu no mês passado. Se, porventura, o meu cenário, né, as informações quantitativas e qualitativas me levam ao quadro, né, ao cenário de que continuará constante. Então, muito fácil, se tudo continua constante, eu vou utilizar o número do mês passado ou do período passado, ok? Tranquilo, isso vai resolver a grande parte do problema na previsão de vendas, né? Isso vai resolver, vai ser uma ferramenta de fácil aplicação para grande parte dos itens da nossa lista, né, de produtos ali. Há o método da média móvel, aquela média aritmética, não é? A gente tem uma previsão para o consumo do período, que por
exemplo, C1, C2, C3, né? Mês 1, mês 2, mês 3, ou mês 3, ou quantos meses forem. O consumo dos períodos dividido pelo número de períodos. Isso é uma média, né? Uma média tranquila de ser feita. Eu vou sempre planejar dentro da média dos últimos 3 meses, por exemplo, fazendo com que o meu próximo mês, né, eu tenha pelo menos um número, mesmo que essa variação ocorra, né, ocorra algum tipo de variação para mais ou para menos, eu tenho flexibilidade junto aos meus fornecedores para puxar mais ou menos material de acordo com a necessidade. E aqui eu terei uma média para passar, né, entre alguns períodos, para passar para planejamento dos meus fornecedores, ok? Muito bom. Agora nós entramos no modelo um pouco mais matemático, o método de média móvel ponderada, né? Há uma diferença entre a média fixa, a média e a média móvel, ok? Qual que é essa diferença? Aqui nós vemos claramente, além da soma dos períodos, eu também vou dividir pela ponderação dada para cada período, não é? Por exemplo, o mês 1, o mês 2 e o mês 3, mais até o mês N lá, eu vou ter uma média, ok? Só que quando eu for dividir essa média por um número, eu vou dar uma importância para cada mês, como por exemplo, se eu der uma importância maior para o meu último mês, que é o mês 3, na minha equação dos últimos 3 meses, ele terá 50%, por exemplo, de peso, enquanto que o mês 2 terá 30% e o mês 1, 20%, enfim. Eu vou fazer uma média móvel, ponderada. Para quê? Para que eu absorva aí uma tendência do mercado, né? Se esse mercado está aumentando ou diminuindo as quantidades de venda, com essa média ponderada, o meu próximo período ele vai absorver também essa média ponderada. Ou seja, eu vou multiplicar o que eu vendi lá no terceiro mês por 50%, o que eu vendi no segundo mês, né, dentro da minha média decrescente aqui dos últimos 3 meses, por 30%, e do meu primeiro mês do período, que eu estou calculando, por 20%. Eu terei uma quantidade, então, diferente da média e diferente né, como se fosse constante, diferente de cada um dos 3 meses e diferente também da média simples aritmética tirada ali dos 3 períodos, ok? Uma ferramenta também que ajuda bastante, principalmente quando falamos aí sobre tendências, não é? Muito importante. Muito bom. Continuando sobre previsão para os estoques. Vamos lá. A previsão é dada através de ponderação, dada a cada período, não é? Essa que nós acabamos de ver agora. Aqui só estamos aprofundando um pouco mais sobre ela, que é a média móvel ponderada, né? Ela é dada através da ponderação dada a cada período, de acordo com a sensibilidade do administrador, obedecendo algumas regras. Então, assim, eu dei lá um percentual, vamos ver qual que é o percentual mais utilizado, né? O mais próximo do ideal. O período mais próximo recebe peso maior, né? Eu dei 50% lá. Pode ser de 40% a 60%. E os próximos terão uma redução gradativa. Então, o segundo período, né, o período mais antigo, recebe um peso menor, que é de 5%. Aquele último, né, o primeiro mês da minha soma lá, não o último mês, agora o terceiro mês. A soma das ponderações deve dar 100%, claro, não é? E o último ter um peso menor, né? Por quê? Porque é um período mais distante, ou seja, se ele tem lá, se a quantidade está aumentando ou reduzindo, ele será o período que menos influenciará na minha conta. Quem influenciará mais será o último período, não é? Aquele último mês, o que traz a informação mais presente ali, mais atual, né, sobre o comportamento do mercado, ok?
E aqui nós temos, então, uma outra média utilizada, que é o método da suavização exponencial, ou a média exponencialmente ponderada, né? O que é isso? Vamos lá. O RA quer dizer o quê? O consumo real no período anterior. O PA quer dizer a previsão do período anterior. E o arroba aí, ele será uma constante de suavização exponencial, que é o desvio padrão. Como faremos esse cálculo, então? Nós vamos fazer o consumo real, multiplicado pela suavização exponencial, mais 1, entre parênteses aqui, menos essa constante suavização, vezes a previsão do período anterior. Por mais que pareça complicado, isso dentro de um software é feito com naturalidade, mas se formos fazer à mão, como isso vai ficar? Por exemplo, se nós vendemos 6.000 no período anterior, eu vou multiplicar isso por 15%, por exemplo, tá? Por quê? Porque 15% é um número de tendência, tanto para baixo ou para cima, no meu caso específico aqui. Aqui é apenas um exemplo. Você pode usar 10%, você pode usar 20%, de acordo com o mercado da sua empresa. Como que a sua empresa cresce, como que o mercado da sua empresa cresce. Então, se eu fizer lá 1 menos o 0,15 vezes 6.200, que seria uma média ponderada lá, que eu teria calculado, não é, na minha média ponderada móvel, eu estou aqui apenas com esse método melhorando a técnica anterior, tá? Então, se eu chegar num valor, por exemplo, ele vai fazer essas contas aqui, tá certo? Se lá na minha média ponderada eu cheguei num valor de 6.200 e eu quero fazer uma suavização exponencial somente para chegar no número mais próximo da realidade, eu vou utilizar então essa conta matemática aqui e ao invés de 6.200, por exemplo, que a minha conta teria dado no cálculo anterior, utilizando essa previsão de vendas aqui, que é a ponderação, a média ponderada, aqui nesse caso eu vou aplicar essa constante de suavização exponencial para chegar mais próximo da realidade, baseado no que? Nessa constante de suavização exponencial que eu utilizo na minha empresa em função do crescimento do meu mercado, do crescimento da minha empresa, para reduzir os números, conforme, suavizar aquela previsão, conforme um cálculo matemático mais propenso e aumentar a minha assertividade. Ok? Muito bom. Tudo isso são fórmulas que utilizamos para chegarmos a esse modelo, um gráfico de estoque, é um gráfico chamado de serrote. Vamos lá. O primeiro Q, na linha mais de baixo aqui, Q dividido por 4 é igual a 25. O segundo Q, eu estou dividindo por 2, igual a 50. Por quê? A quantidade, vamos dizer assim, ela é 100. 100 seria meu estoque máximo. E eu tenho tempo aqui corrido, Eu coloquei aqui 5, 10, 15 e 20. Vamos lá. O que acontece aqui, Quando eu estou com o Q2, se eu tenho 50 unidades no estoque, eu vou consumindo esse material até ele chegar a 0, ok? Para que isso não aconteça, assim, eu tenho que voltar o meu estoque sempre em 50. Então, eu estabeleci que o meu ponto de reposição, que o meu estoque de segurança é 50. Por que 50? Porque quando eu comprar, eu estabeleço um lote máximo de 500, de 100, perdão. O estoque máximo será 100, o estoque de segurança será 50. Quando eu comprar, eu vou comprar quanto? 50. Por quê?
até chegar o meu material, para eu voltar a 100, ele vai continuar utilizando o material até chegar no ponto do estoque mínimo. Quando chega no estoque mínimo, esse material já chegou. Eu elevo as minhas quantidades novamente para próximo de 100. Por quê? Porque o meu lote de reposição, ele pode ser 75, ou seja, 50 mais os 25 que eu utilizo até chegar no estoque mínimo. Com isso, eu volto o meu estoque para 100. Ou seja, aqui todos aqueles conceitos que discutimos sobre lote mínimo, estoque de segurança e lote máximo, e também lote de reposição, que é o lote econômico, estão mais evidenciados. Para que eles servem, não é? O estoque de segurança ou ponto de reposição, ele vai funcionar como gatilho. Quando o material chegar no meu estoque mínimo, eu tenho que já estar recebendo o meu lote de reposição, que repõe o meu estoque ao ponto máximo. Perfeito? É só um gráfico bem simples aqui para exemplificar como essa técnica serrote funciona, qual é o comportamento dos estoques, tanto de produtos acabados, né, quando eu falo de fornecimento da produção, de lote econômico da produção, quando eu falar de lote econômico de compras, né, de ponto de reposição de materiais, matérias-primas, materiais auxiliares, produtos dependentes ou demanda dependente ou demanda independente. Perfeito? Isso serve para tudo, esse comportamento serve para tudo. Não é? Qual que é o comportamento do gráfico lá, né? O consumo é calculado, né? O resumo aí, aqui é apenas um índice de explicação. O QC é a quantidade de compra, o CTE é o consumo, o TC é o tempo de consumo, o TP é o tempo do pedido, né? Data da solicitação do que deve ser comprado, o TE é o tempo de espera, né? que é o TPI, o tempo de processamento de pedido, mais o TF, o tempo do fornecedor. Tudo isso aqui nós vamos utilizar como informações nas próximas aulas, tá? Então, esses conceitos serão mais aplicados para os cálculos de estoque daqui para frente. Portanto, nas próximas aulas, então, daremos continuidade nesses assuntos, ok? Muito obrigado e até mais.